Shalom, shalom, a paz do Senhor. Vamos então para o nosso estudo de Antigo Testamento. Vamos começar com um panorama. Vamos entender o que é panorama do Antigo Testamento. Entendendo primeiro o que é panorama. Agora vocês estão observando um panorama de uma cidade. Que cidade é essa? Para quem já foi, para quem já teve a oportunidade de visitar, agora vai reconhecer, através do Morro do Careca, que nós tivemos um panorama, né, de uma praia em Natal. Ponta Negra. Então vamos deixar como um panorama de Natal. Quem nunca foi, não é agora que conhece. Teve o panorama dessa praia. O dia que pisar lá, o dia que viajar, ou para quem já foi e olhou essa foto panorâmica, já identificou rapidamente. E esse é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo não é tratar o Antigo Testamento versículo por versículo. Não há nem possibilidade de se fazer isso numa escola bíblica em tão pouco tempo. Nosso objetivo é fazer um panorama, de forma que, quando estivermos olhando para a Palavra de Deus, quando estivermos lendo a Palavra de Deus, possamos identificar alguns elementos que vão nortear o nosso estudo e o nosso entendimento. Vamos a um outro exemplo de panorama. Para quem já foi, só pelos muros também já está reconhecendo essa cidade. E para quem nunca foi, pela cúpula que é tão famosa, da Mesquita de Omar, também já conheceu. Estamos falando de Jerusalém. Então aqui nós tivemos um panorama da cidade antiga. Um panorama da cidade que está dentro dos muros antigos. Um panorama da cidade de Jerusalém. Jerusalém, cidade da paz, com hoje aproximadamente 781 mil habitantes. Olhando essa foto e tantas outras que já olhamos por aí, podemos dizer que conhecemos Jerusalém? Não podemos dizer que conhecemos Jerusalém. Mas com esse panorama, se um dia pisarmos lá, teremos convicção, saberemos onde é que nós estamos. Estamos em Jerusalém. Mais uma ilustração para que a gente possa entrar no panorama sabendo o que nós vamos ver, sabendo como nós vamos ver esse panorama, sem a ilusão de que vamos sair daqui sabendo todo o Antigo Testamento. Isso você só vai conseguir sentado na sua casa, estudando com afinco e bastante tempo. Tá? Então vamos agora entrar propriamente no panorama do Antigo Testamento, propriamente dito. Para isso, quero fazer uma pequena introdução dizendo o seguinte. Curiosamente, é mais fácil convencer as pessoas de teorias conspiratórias sobre segredos ocultos do que convencê-las do óbvio. Por que isso? Porque o ser humano é curioso e sempre tem a sensação emocional de que existe algo que ele não sabe e que lhe foi oculto, e se lança nessa direção de buscar respostas. E isso é perigoso. Nós normalmente vamos além da palavra quando mergulhamos nessa direção. E não é isso, não é essa a nossa intenção. Na intenção de mostrar o cumprimento e a fidelidade da palavra de Deus, muitas explicações surgiram ao longo dos séculos na história da igreja para justificar, por exemplo, o extermínio do Estado de Israel. Agora, o que diz a palavra de Deus? Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Isaías 66, a partir do versículo 8,
nos mostra um texto que Deus não revogou. Nos mostra um texto que nós temos que desconsiderá-lo para não considerar Israel como quem Israel realmente é. Israel. O povo que Deus trabalhou no Antigo Testamento. O povo que Deus continuará trabalhando. Hoje, nós somos igreja. O povo salvo do Senhor é a igreja. Se não tivermos essa noção básica de que igreja é igreja, Israel é Israel, nós não conseguiremos fazer a interpretação sadia do Antigo Testamento. Se entrarmos na teoria ou na doutrina da substituição, onde a igreja substitui Israel, e isso não existe na palavra de Deus, nós vamos no contra-azimuth, na direção contrária, no sentido contrário daquilo que está dizendo a palavra. Bom, se Isaías 66 não foi o suficiente, vamos dar uma olhada em Jeremias então. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças, diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Já aconteceu isso? Já falharam o sol, a lua, as ondas do mar? Então Israel não deixou de ser a descendência, a nação de diante do Senhor. Quem encarar isso de forma diferente está desconsiderando a palavra de Deus, ou pior, está tirando um significado oculto que não existe no texto exposto. Vamos continuar em Jeremias. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Amados, se o Senhor, se o amor de Deus, se os planos, os objetivos de Deus para com Israel mudaram e se transformaram e migraram de Israel para a igreja, vamos lá, vamos raciocinar só um pouquinho. Por que já não mudou de igreja para outro tipo de instituição ou nação? Porque nós, como igreja, já fizemos muito pior do que Israel. Já matamos muito mais em nome de igreja, roubamos muito mais em nome da igreja. Se olhar a história dessa igreja, já fizemos muito pior do que fez Israel. E veja como o Senhor termina esse texto. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram. Mas como não pode, por tudo quanto fizeram, Deus não rejeitou Israel, assim como Deus não rejeitou a igreja. O amor variável, o amor que muda, o amor que é circunstancial é amor humano. Nós estamos nos baseando em amor humano, em amor circunstancial, em tentar explicar algo que antigamente, antes da formação do Estado, em um só dia, não tinha explicação, e mudando o texto e desconsiderando o texto, a revelia. Sem essa base de que Israel é Israel
e igreja a igreja, nós não temos uma interpretação sadia do Antigo Testamento. Isaías 46, 9 e 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. O versículo 9, digamos assim, que muitos poderiam ter dito e disseram ao longo da história da humanidade. Muitos poderiam afirmar o que está afirmado no versículo 9, mas ninguém jamais afirmou e nem poderia afirmar o que está no versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Esse é Deus. Esse é o Deus que anunciou sobre Israel, que anunciou sobre o Messias e que vem cumprindo e que já cumpriu muitas e muitas profecias e que nós aguardamos o cumprimento das que ainda vêm à frente. Sobre isso nós vamos falar mais nos próximos slides. E o texto continua dizendo: que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Portanto, não temos autoridade para alegorizar a Bíblia, para dar sentido de alegoria àquilo que está escrito de forma literal. Aquilo que é alegoria, Deus diz que é alegoria, a palavra diz que é alegoria. Há normalmente uma comparação, assim como o reino dos céus é como. Isso é uma alegoria. Mas aqui eu não vejo. Alguém enxergou alguma alegoria? Não há alegoria. Há a palavra exposta. E quem não quiser crer no que diz a palavra, vai acabar selecionando textos para crer. Vai acabar fazendo alegoria do que não é, sem nenhuma autorização para isso. E assim vai adulterar a palavra do Senhor. Portanto, já percebemos que nós trabalharemos com a interpretação literal. Uma parábola tem que ser tratada literalmente como parábola. Uma poesia como uma poesia. Um texto como um texto. Não podemos inventar. Não podemos ir além do que está escrito. Estudaremos um panorama do Antigo Testamento à luz do que está escrito em todo o Antigo e Novo Testamentos. Ok? Vamos aqui então a uma curiosidade. Esse aí é um dos rolos encontrados em Qumran, nas grutas do Mar Morto. Ali em Qumran, em 1947, quando foram encontrados esses rolos, foram encontrados por um beduíno, um homem que estava procurando a sua ovelha perdida. E procurando sua ovelha perdida, ele encontrou a palavra do Senhor, preservada, confirmando a palavra que nós já tínhamos em mãos hoje. O Antigo Testamento, como podemos ver, ele foi escrito em hebraico e posteriormente foi traduzido para o grego e depois do grego para o latim e para outros idiomas. E nós sabemos, todos nós sabemos, que qualquer tradução de qualquer idioma moderno, isso traz problemas. Portanto, nós vamos usar a nossa tradução brasileira no português, João Ferreira de Almeida, mas sempre vamos estar buscando a fonte no hebraico, porque foi escrito em hebraico, exceto partes de Daniel, poucas, Esdras e uma sentença em Jeremias, que está em aramaico. Mas tudo escrito com letras hebraicas. É bem verdade que o hebraico, ao longo
de todo o Antigo Testamento, ele também sofreu mudanças, também tem suas variações. E vamos respeitar todas essas variações. Vamos agora passar a um exemplo, para a gente entender um pouquinho da importância do texto em hebraico. Né? Para a gente entender um pouquinho do que é esse idioma. Não é uma aula de hebraico, é simplesmente uma curiosidade. Então nós lemos aqui, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É um texto extremamente conhecido de todos nós, onde diz, no princípio, ou em um princípio, criou o Eterno as águas e a terra. As águas de cima e a terra. Nós traduzimos normalmente águas de cima como céu. Podemos entender como céu. A questão é que era diferente. Né? Tudo indica que era bastante diferente a atmosfera hoje e a atmosfera antes de Noé. Mas não vamos entrar nisso nesse momento. Nesse momento eu queria destacar a questão do idioma. Vejam bem, nós temos tradução para Bereshit, para Bará, criou, para Elohim, eterno, ou como se traduz normalmente, Deus, Hashamayim, as águas de cima, ou céus, Ve'et, e Haaretz, a terra. E pulamos uma palavra, que aqui não tem tradução, ela está com um significado oculto. Et, depois de Elohim vem et, e não tem tradução em nenhum idioma. É lida e não é traduzida. Bom, por que ela está aí então? Vamos lembrar então do Novo Testamento. Vamos lá para João. João era hebreu. João conhecia muito bem Gênesis, né? Assim como todos os hebreus. Aos 13 anos passam por um evento onde eles têm que ler a palavra, depois, por volta dos 30, por outro evento onde eles também têm que ler e interpretar a palavra. Então ele conhecia. E conhecendo, em algumas ocasiões, João cita Jesus como sendo o Alfa e o Ômega. Claro, nós estamos lendo em grego, Alfa e Ômega. E há uma explicação desse Alfa e Ômega. A explicação é o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. E por isso vem a explicação, que Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Agora vamos voltar ao texto que estamos lendo. Bem conhecido pelo apóstolo João, onde diz, Bereshit bara Elohim et. O que é et? A letra Aleph e a letra Tet. Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e Tet, a última letra do alfabeto hebraico. Lembra de João? Alfa e Ômega. Olhando agora em hebraico, Aleph e Tet. Aqui nós vemos que estava oculto, desde o primeiro versículo da palavra do Senhor, o Messias. Não há apenas aqui nesse texto o eterno Deus, há também oculto, ainda não revelado, o Messias, et. Assim como depois nós vemos no versículo seguinte, o Espírito pairando sobre a face das águas. Nós vemos o Eterno, nós vemos o Messias e nós vemos o Espírito. Desde o começo, desde o princípio de todas as coisas. A Deus toda a glória. E aqui eu só gostaria de destacar, então, a importância de nós estarmos sempre recorrendo ao idioma original.
ok? Então, outras curiosidades que nós podemos tirar desse texto é que a gente vê que não há preocupação nenhuma da parte de Deus de provar quem é Deus. No princípio criou Deus e pronto. Se você crê em Deus, se você não crê em Deus, isso é um outro problema. Ele não está se provando, ele não está preocupado em se provar. E nós vemos aqui, em um princípio, no princípio, ele criou o tempo. Logo no início nós vemos isso. Deus não está subordinado ao tempo, mas criou o tempo para que nele fosse inserido a criação, a humanidade, nós. E esse tempo que foi criado, esse tempo cronológico, ele vai ter um fim também. Ele vai chegar a um fim onde nós entraremos em seguida, daqui a pouco, no tempo que o Senhor sabe, no estado eterno, como diz em Apocalipse. Eternidade, não há mais cronologia do tempo. Então, existe um eterno passado, existe um princípio aqui em Gênesis, existirá um fim do tempo e entraremos no eterno futuro. Dessa afirmação, nós podemos derivar muitas outras, que não estaremos entrando nesse exato momento, porque nós não estamos começando a estudar agora Bereshit e Gênesis. Nós estamos fazendo agora uma introdução ao panorama do Antigo Testamento. Ok? Então, Deus, o Messias e o Espírito desde o princípio do Gênesis. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isso é revelador. Vamos agora ao Antigo Testamento como nós o conhecemos hoje. Hoje nós conhecemos Pentateuco, onde vemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas, onde nós, a igreja, fizemos uma divisão entre profetas maiores e menores, baseados no tamanho do livro. Bom, não vejo como sendo a melhor divisão. O tamanho do livro não deveria, na minha particular opinião, ser objeto de divisão dos textos da Palavra de Deus. Mas é assim que nós conhecemos, assim que chegou em nossas mãos, e graças a Deus que o conteúdo é o mesmo conteúdo, como nós sabemos e já provado através das descobertas de Qumran no Mar Morto. Ok? Agora vamos dar vamos dar uma olhada na Bíblia que Jesus lia. A Bíblia que Jesus lia é a Bíblia que os judeus usam até hoje, que eles não chamam de Bíblia, eles chamam de Tanar. Já veremos o que é Tanar mais à frente. Apesar do abismo temporal que já existia na época do Senhor Jesus, mais de um milênio entre Moisés e Malaquias, nesse abismo temporal, nesse abismo idiomático, onde o idioma já tinha sofrido influências de outras nações e, portanto, havia variação dentro do próprio hebraico e com grande influência do aramaico, onde eles ficaram 70 anos, por exemplo, ouvindo e aprendendo o aramaico imperial na Babilônia. Apesar desse abismo temporal já existir dentro do Antigo Testamento, temporal, idiomático, cultural, a Tanar, Antigo Testamento, era e continua sendo a autoridade divinamente inspirada e reconhecida pelo Messias. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando de Moisés e dos profetas com toda a autoridade.
Moisés e os profetas, com toda a autoridade, independente desses abismos que nós acabamos de citar. Portanto, o Antigo Testamento que existia naquela época, com todas essas variações, era autoridade. Hoje é o mesmo Antigo Testamento, o mesmo Tanar, com a mesma autoridade. Se não entendemos alguma coisa, nós temos que nos voltar ao passado. Nós temos que fazer esse movimento no idioma, no tempo e na cultura para compreender o texto original. Depois de compreender o texto original, nós fazemos então um movimento de retorno e aí nós compreendemos o que significa para os nossos dias. E não o contrário. Nós temos que voltar lá, nos contextualizar lá, para depois voltar para cá. Ok? Essa é a nossa forma de trabalho, essa é a nossa forma de entendimento da palavra. Portanto, essa introdução é importante, porque a partir dessa introdução, muitos podem desejar prosseguir nesse estudo e outros podem desejar, não é isso que eu quero. Eu gosto de uma interpretação alegórica e não vou continuar estudando sobre essa visão. Isso é o direito de cada um. Aqueles que querem continuar, então, vamos conhecer a Bíblia que Jesus lia. A divisão era Torá. As divisões são diferentes, irmãos, porque o texto é o mesmo texto, a Bíblia é a mesma. Então, Torá, que não significa lei, nunca significou lei. Torá é instrução. Ah, mas por que a tradução de lei? Nós vamos ver isso durante o nosso panorama do Antigo Testamento. Então, Torá, instrução, é o que significa Torá. Os mesmos livros que nós conhecemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Depois nós vemos os profetas, na divisão original. Os profetas, conhecido como Neviim, profetas. E a divisão dos profetas não é pelo tamanho dos livros, obviamente. A divisão dos profetas é pelos profetas pelos profetas anteriores e os profetas posteriores ao exílio. Então, Josué, Juízes, Samuel, Reis, profetas anteriores, e os profetas posteriores aos exílios dos demais profetas. Depois dessa divisão dos profetas, nós vemos os escritos, onde temos ali Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, e os demais, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, como curiosidade, estão junto aqui, é porque eles são um só livro no original. Nós é que fizemos essa divisão posteriormente, ok? Esdras, um só livro. E eu botei Esdras e Neemias para você entender que os dois estão juntos. E Crônicas. Assim, nós vemos que a divisão do Antigo Testamento no hebraico é Torá, Neviim e Ketuvim. Ok? Torá, Neviim e Ketuvim. Instrução, profetas e escritos. O que acontece? Torá, Neviim e Ketuvim, pegando as primeiras letras de cada palavra, formam uma sigla. Tanar. Esses, vamos dizer assim, esses dois risquinhos que vocês estão vendo aí antes da última letra, né, é apenas para indicar que essa palavra, na verdade, se trata de uma sigla. Tanar. Tanar é a abreviatura de Torá, Neviim e Ketuvim, ou seja, o Antigo Testamento. Fizemos a nossa primeira aula de introdução. Semana que vem faremos a nossa segunda aula de introdução e, posteriormente, estaremos entrando, propriamente dito, no panorama, onde vamos começar, obviamente, com a Torá. Que Deus abençoe a cada um de nós e até o próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom, shalom.